Testemunho Daniela Oliveira. Parte 6. Como eu falei no vídeo anterior, mesmo depois que Deus enviou aquele homem de Deus ali na minha casa, a opressão depois voltou de uma forma muito grande, né? E então chega o momento, é hora de tomar uma posição. Ali estava eu, uma coitadinha, sofredora, escravizada pelo diabo. Então comecei a refletir sobre as palavras da minha mãe e falei comigo mesma: espera aí, Deus não enviou aquele homem até aqui em casa em vão. Ele me falou que a partir daquele dia meu sofrimento ia ter fim. Então por que eu ainda estou assim sofrendo? Por que essa opressão voltou? Eu preciso tomar uma posição. Se eu não fizer isso, Satanás vai continuar me escravizando. Eu não preciso sofrer mais. Jesus já me libertou. Eu só preciso crer. Então foi quando, na cozinha da minha casa, eu disse: Satanás, chega! Demônios, chega! A partir de hoje, eu tomo uma posição diante de Deus. Eu me recuso a sofrer mais e ser escravizada. Naquele exato momento, eu senti um alívio e senti eles recuarem. É hora de praticar a palavra de Deus. Então pensei comigo mesma: se eu não usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, eu nunca vou sair dessa situação. Mas eu me encontrava muito fraca espiritualmente e também fisicamente, né? Porque a batalha foi tão grande que o meu corpo sofreu muito, a minha saúde, né? A batalha foi muito intensa e árdua, mas eu precisava usar a minha fé. Eu precisava, como aquele dizer, tirar força de onde não tinha. Só que, é uma frase que a gente fala, só que a gente sabe de onde vem a nossa força. Então, era questão de vida ou morte. A batalha não foi nada fácil, mas sempre quando eles aproximavam de mim, eu usava a palavra de Deus. Então, eu ia me fortalecendo cada dia mais. Ele vinha com acusação, eu usava a palavra. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Eu mencionava essa passagem bíblica. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 33. E ele não resistia e ia embora. Eu sentia aquela presença negra, escura, diabólica sair quando eu mencionava a palavra de Deus. Ele vinha com sentimento de culpa, que Deus não havia me perdoado. Então eu dizia: eu não preciso me sentir perdoada, mas eu creio que eu estou perdoada. Não é questão de sentir, é crer, e eu creio. Então eu mencionava, eu falava em voz alta o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele vinha dizendo que eu não ia conseguir. Eu usava a palavra de Deus e dizia: olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer. Eu posso sair dessa situação. Escute, Satanás, eu vou vencer, porque Deus é a minha força. Então, eles se afastavam de mim. E assim foi acontecendo, né? Não foi uma, nem duas, foi várias, inúmeras vezes. Eu te afirmo que a minha libertação não foi do dia para a noite, levou meses, foi um processo. Porque o inimigo, ele não desiste fácil. Ele vem, você resiste firme, ele vai voltar de novo, até ele não encontrar mais brecha. Então,
Permaneci firme e inabalável, crendo na palavra de Deus, no que está escrito. Quando eu ia para ficar fraca, eu lembrava do que está escrito em Jó, capítulo 22, versículo 28, que diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então eu pensava comigo, eu preciso permanecer firme. Deus já determinou a minha vitória. Eu já determinei que eu vou sair dessa situação. Eu estou usando a palavra de Deus e a luz brilhará em meus caminhos. A resposta que eu preciso, a libertação que eu preciso vai brilhar na minha vida, vai chegar. Eu meditava muito nesse versículo. Isso me dava forças para continuar. Quantas vezes, quando eu sentia Satanás me rodeando, eu só faltava ver diante dele. Eu me lembro que quando ele se aproximava diante de mim, eu me sentia fraca, sem força, até mesmo para repreendê-lo. Porque eu não sei se você sabe, mas o nosso inimigo, ele é um ser, a presença dele é tão diabólica, é tão profunda, tão ruim, tão negativa, que quando ele aproxima da gente, ele suga as forças, as energias da gente. A gente parece que vai perdendo as forças, por ele ser um ser espiritual forte, é claro, mais forte do que eu e você, mais forte do que nós, mas não mais forte do que o Deus que está na nossa vida. Mas quando nós estamos cheios de Deus, né? Por mais que Ele aproxima, o Senhor, Ele nos dá força. E a cada dia eu fui me fortalecendo. Era como se depois de uma queda eu fosse me levantando dia após dia. Foi um processo. E quando o inimigo ele se aproxima de nós, ele vem para sugar nossas forças, como eu falei. Devemos nos manter firme e constante, baseados, alicerçados na palavra de Deus. Pois somente ela, a espada do Espírito, nos ajudará a vencer as forças do mal. Havia uma passagem que o Espírito Santo me trazia à memória. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. É muito fácil bancarmos o forte e corajoso na bonança. O difícil é você se mostrar forte quando a angústia bate na sua porta. Mas Deus quer nos ensinar como Ele me ensinou. O processo de levantamento, como eu falei, foi um processo. A minha cura, a libertação, como eu falei, não foi do dia para a noite, levou meses. Foi aos poucos. Eu sentia que eu tinha levado uma queda. Me machuquei toda ferida, sangrando ainda, pois a batalha foi profunda. A verdade é, cada vez que eu acreditava nas mentiras do diabo, cada vez mais eu ia me afundando. Mas quando eu tomei uma posição, Deus me deu vitória. Como eu falei antes, não foi do dia para a noite, não. Ainda passei por muitas lutas, foi de etapas em etapa. Mas venci pela misericórdia de Deus. Até a minha aparência foi mudando. Voltei a viver novamente. Todo mundo, todas as pessoas que antes me via com semblante de velha, de morta, né? Via o ar de morte no meu semblante, já notava a diferença. Tudo isso quando eu comecei a praticar a palavra de Deus. Ou seja, eu estava morta espiritualmente, estava no mundo dos mortos. Então, a aparência de morte refletiu até no meu físico, na minha pele. Né? A minha pele tinha uma característica de pele velha, sabe? Era algo esquisito, era algo que só quem olhava para mim via. Então, a palavra de Deus, ela é vida. Quando eu fui usando a palavra de Deus, é como se vida fosse injetada em mim novamente. Eu fui recebendo vida, a minha aparência foi mudando,
a minha pele foi mudando, a alegria nos meus olhos foi chegando, porque a minha alma já estava voltando a ter paz. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é espada penetrante, ela tem um poder no mundo espiritual que nós não conseguimos nem imaginar. E muitas das vezes a gente não valoriza, a palavra de Deus, porque a gente não conhece realmente o poder que ela tem. Todas as vezes que aquela opressão insistia em voltar, pois eles não desistem fácil, eu me mantia firme e constante. Já não me sentia mais a mesma pessoa. Sim, uma outra pessoa, transformada por dentro e por fora. Voltei a cantar, a louvar ao Senhor, mas não como antes, pois eu ganhei uma unção diferente na minha voz. A voz que eu tenho hoje não é a mesma que eu tinha antes. Ou seja, depois desse processo que eu fui me levantando, o Senhor me deu mais unção na minha voz. Tinha pessoas que chegavam para mim e diziam: a sua voz está diferente. Eu olhava para elas e perguntava por quê. Elas falavam: eu não consigo entender o porquê, mas a sua voz está diferente. Ou seja, eu ganhei mais unção de Deus na minha vida e na minha voz, mais graça na minha vida e no meu ministério. Então, Deus começa a me abençoar, as portas começam a se abrir. No ano de 2012, meu irmão Fernando veio de São Paulo para Minas Gerais, onde a gente morava, e trouxe alguns equipamentos do seu estúdio de gravação. E ele me fez o convite dizendo: Dani, prepara uns playback, prepara umas músicas, uns hinos que você gosta, que eu vou gravar um CD para você. E eu fiquei assim, ele falou: aceita, é um presente que eu vou te dar. Então, gravei. Só que as composições não eram minhas, mas eu falei: gravar só para uma recordação, mas pensava eu que era só um CD para recordação. Mas eu não imaginava que Deus iria fazer uma obra tão grande através desse simples trabalho. Eu me lembro que o CD foi gravado na sala de casa. Depois que terminava a gravação, era até engraçado. Saiu o som de galo cantando, gato miando, a gente morava na roça, vaca berrando, cachorro latindo, enfim. É claro, depois meu irmão tirou tudo, Fez os reparos que tinha que fazer, mas foi bênção. Gravei esse CD com o coração ainda ferido, porque eu ainda estava no processo. Olha só, o processo de levantamento, de cura espiritual, demorou 13 meses. Lembra que eu falei? Não foi do dia para a noite, mas aos poucos eu estava me recuperando. Eu não imaginava que Deus iria operar obras tão maravilhosas através daquele CD. As portas começaram a abrir, convites, viagens, bênçãos espirituais e também materiais. Deus abriu uma porta para me levar o Evangelho através de pregação, dos louvores, em uma aldeia de índios, um povo muito querido, que até hoje eu guardo no meu coração. Muitas almas aceitaram Jesus, pessoas de todas as idades, o mover de Deus era notório. E foi bem nessa época que estava havendo uma guerra, dos índios com pessoas que não eram indígenas. Eles bloquearam as estradas para ninguém entrar, mas somente eu entrava e saía, Ou seja, Deus ali na minha frente. A minha entrada lá era permitida, ou seja, era a mão de Deus, porque a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Operando Deus, quem impedirá? Está lá em Isaías capítulo 43, versículo 13, a parte B. Onde os meus pés não conseguiam chegar, a minha voz chegava. Curas e maravilhas Deus operava. Me lembro que uma médica, em um determinado estado, não vou dizer
muito bem sucedida. Ela foi liberta da depressão através do meu CD. Um homem em outro estado, também aqui não vou falar o nome do estado, ele era paralítico, ele foi curado, ouvindo o CD, sentado no sofá da sua casa. Naquele momento, enquanto ele ouvia aqueles simples louvores do meu CD, o seu braço voltou ao normal, ele foi curado e eu fiquei sabendo que aquele homem, ele era desviado e também a sua família estava distante da presença de Deus. Então não só ele voltou para Jesus, mas toda a sua família. Me recordo que um dia eu estava em um simples culto na casa de um irmão, contei este testemunho da cura daquele homem que tinha um problema no braço devido a um acidente, que foi curado através do meu louvor, pela misericórdia de Deus. E quando terminou aquele simples culto, uma mulher aproximou de mim e me disse assim: Daniela, quando eu estava lá atrás das pessoas que estavam aqui no culto, eu estava bem no fundo, quando você estava contando este milagre que Jesus operou através da sua vida, do seu louvor, na vida desse homem, eu estava passando pela mesma situação. Até para tomar banho, as minhas filhas que estavam dando banho em mim, eu não conseguia levantar o braço. Eu sofrendo, eu já não sabia mais o que fazer. Então, quando eu ouvi você falando do que Deus fez na vida desse homem, eu falei: se o que ela está falando é verdade, se esse testemunho é verdadeiro, Deus me dá um sinal, me cura. Se isso tudo que ela está falando é verdade, eu também vou ser curada. Foi quando de repente passou uma mosca na frente dela e ela foi para tirar a mosca com a mão. Então ela parou e pensou: nossa, esse era o meu braço que estava com dor. Naquele momento ela foi curada, para a glória de Deus. Pessoas foram libertas de todas as formas. Pessoas, ao colocarem o CD dentro de suas casas, ouviam gritos, uma multidão de demônios gritando, não suportava o louvor e saíam. Eu me lembro de uma mulher, ali em uma determinada cidade. Naquele dia, eu tinha um convite para cantar, justamente nessa aldeia de índios, e eu fui cantar. E naquele dia eu estava no plano de voltar no outro dia para casa. E o Espírito Santo começou a me incomodar e disse: volta hoje, não é amanhã, é hoje. E eu procurei uma forma e voltei. Quando eu cheguei, aquela mulher estava desesperada e falou assim: Dani, eu estava ouvindo o seu CD e quando eu coloquei na sala e eu estava na cozinha, quando eu entrei na sala, na medida que a sua voz ressoava dentro da sala, dentro da minha casa, eu senti que a sala estava cheia, só que eu não via nada. E era tanto grito na minha sala, tanto grito, enquanto o seu louvor ressoava dentro da minha casa. E ela contou para mim que aquelas vozes partiram, aqueles gritos saíram da sala. Ou seja, então eu disse para ela: são demônios, mas não resistiu diante da presença do Senhor. Então Deus começou a operar muitas maravilhas. Deus me abençoou com muitas viagens, inclusive entre elas 2 viagens para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Cantei lá em várias igrejas, foi bênção. Deus me abençoou de todas as formas. Conheci lá pessoas maravilhosas, como 2 famílias, que eu faço questão aqui de mencionar o nome dessas 2 famílias, que Deus me presenteou, me deu o privilégio de poder conhecer. A família do irmão Oséias Castilho, e também o irmão Geraldo e a sua família. Eles me abraçaram, mesmo sem me conhecer, Deus me levou ali para aquele lugar e eles me receberam em suas casas. E hoje é como 2 famílias que eu tenho.
foi um presente de Deus na minha vida. Então, eu senti o amor de Deus, Deus me abraçando através dessas pessoas. Então, fiz um acordo com Deus. O tempo foi passando, viajando bastante. Comecei a sentir no meu coração o desejo de orar. Eu sabia que Ele já tinha preparado uma pessoa para a minha vida. E nessa primeira viagem em Belo Horizonte, a minha mãe me acompanhou. Ela já idosa, meu pai idoso, meu pai com problemas de saúde. E na primeira viagem, a gente ficou em Belo Horizonte 10 dias. Então meu pai ficou na roça 10 dias, sozinho, não andava bem de saúde. Então era difícil. Chegou um ponto que a minha mãe falou: minha filha, eu estou orando para Deus preparar alguém para você. Não é que eu quero que você saia de casa, mas eu sei, você tem um ministério. Você precisa de alguém, minha filha, de um homem de Deus, para andar com você, para estar do seu lado. Porque olha para mim, eu já sou idosa, cansada, seu pai é enfermo, eu não posso deixar ele mais sozinho. Então, nessa primeira viagem para Belo Horizonte, minha mãe foi comigo. Então, em muitas viagens eu me sentia muito só. Muitas das vezes eu no meio de pessoas que não era parente, em cidade distante. Eu não tinha ninguém ali que era o meu sangue, que era parente, mas eu sentia o amor de Deus sobre mim. Eu sentia Deus cuidando de mim, porque eu estava ali, era fazendo a sua obra, era obedecendo o seu ide. Então eu sentia Deus me pegar nos braços e cuidar de mim. Foi quando eu fiz um acordo com Deus. E antes disso, só voltando um pouquinho, como eu tinha falado sobre o relacionamento que eu tinha entrado, que não era da vontade de Deus, chegou um momento que eu falava para Deus: Deus, mas eu gosto dessa pessoa, né? Que foi aquele relacionamento que Deus não aprovou. E Deus falava comigo: não é da minha vontade. Esta não é a pessoa que eu preparei para você. A pessoa que vai vir para a sua vida já está preparada, apenas espera o momento. E eu confesso que um dia, voltando aqui só um pouquinho, porque quando se trata de memória é assim, a gente vai para frente, depois a gente lembra e volta um pouquinho. Então chegou um dia que tudo dava errado. Quando ele ligava para mim, eu não estava ali perto do telefone, porque o sinal lá pegava por antena, era na roça. E quando eu saía, ele ligava. Quando eu chegava, ele não estava mais no ponto. Deus não permitia de nenhuma forma, era um desencontro terrível, né? Foi quando, resumindo, um certo dia, e Deus falava comigo: não é da minha vontade. E eu confesso que eu insistia: não é da vontade, é da vontade de Deus, vai dar tudo certo. É a pessoa que Deus preparou para mim. E Deus falava: não é. Quando chegou um dia, meus irmãos, eu olhei para o céu e eu falei: Senhor, a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para mim parecem ser perfeitos. Mas, Senhor, eu gosto dessa pessoa. Só que se ela não for a pessoa que o Senhor preparou para mim, porque eu sei da chamada que o Senhor tem na minha vida, eu sei do grau do meu ministério, eu sei do peso da responsabilidade. Então, uma pessoa para estar do meu lado não é aquela pessoa que eu vou escolher, é aquela que o Senhor escolher para mim. Eu falei: Senhor, se essa não for a pessoa que o Senhor preparou para mim, então, Senhor, eu abro mão, Senhor, e eu entrego a minha vida em tuas mãos. Não faço o que eu quero, faz o que o Senhor quer. Os meus olhos são falhos. Eu posso olhar para a pessoa e dizer: é essa, mas o Senhor conhece o profundo. O Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Então foi quando eu fiz um acordo com Deus. Eu fiz esse acordo com Deus que eu não iria me preocupar em ocupar a minha mente acerca de relacionamento. Eu iria apenas me ocupar em fazer a sua obra, me aperfeiçoar no ministério que Ele havia me confiado, que Ele, entregou em minhas mãos. E que enquanto eu cuidava das coisas dele, Ele ia cuidar das minhas. Olha esse acordo que eu fiz com Deus. Como Deus foi fiel comigo. Observe o que aconteceu. Quantas vezes, eu me sentia só nas viagens que eu fazia.
batia aquela tristeza dentro do meu coração. Eu olhava e dizia: Senhor, eu preciso de alguém do meu lado, de alguém ali para estar indo nas igrejas comigo. Eu ia cantar em muitas igrejas diferentes, a qual eu não conhecia as pessoas. E eu sentia falta de uma pessoa conhecida do meu lado. Humanamente falando, por não ter um parente perto, eu me sentia só. Mas Deus é tão bom que Deus preparava pessoas para me acompanhar. Então, quando vinha essa tristeza, eu começava a ficar triste, eu dizia: eu fiz um acordo com o meu Deus. No tempo certo, no momento exato, Ele irá trazer essa pessoa para a minha vida. Olha só, eu já orava pelo meu esposo, mesmo antes de conhecê-lo. Mesmo antes de eu aceitar Jesus, eu já orava pelo meu esposo. Olha só, muitos anos antes. Sabe o que é isso? Fé, convicção. Eu me lembro que eu sempre fui uma moça muito reservada no meu cantinho. Quem me conhece sabe, quem me conheceu. Eu só ia de casa para a igreja, para a escola. Quando terminou o tempo das aulas que eu formei no ensino médio, no 3º ano, só era de casa para a igreja ou no mercado. E eu só andava com a minha mãe. Sempre fui aquela moça bem reservada, porque eu sabia que Deus tinha o melhor para a minha vida, que Deus já havia preparado aquela pessoa para mim. Então, olha só a oração que eu fazia. Eu dizia assim: Senhor meu Deus, eu não venho aqui em sua presença para pedir, mas eu venho te agradecer, porque eu sei, eu tenho convicção que o Senhor já preparou esta pessoa para a minha vida. Eu somente ainda não a conheço, não sei o seu endereço, não sei onde ele mora, em que cidade, em que estado. Eu te agradeço, Senhor, pois no momento exato a gente vai se encontrar. Senhor, abençoa a vida dele, do meu futuro esposo. Livra ele, Senhor, de todo o mal. E olha só o que eu falava no final da oração. Eu dizia assim: e ainda que neste exato momento ele esteja com alguém em um relacionamento sério, mesmo que ele esteja noivo com outra, preste a subir no altar para casar, vai terminar, Senhor, porque o que é meu, a bênção que é minha, ninguém vai tomar. Olha só, Deus começa a responder às minhas orações. A primeira viagem que fiz para Belo Horizonte, enquanto eu cantava numa igreja muito grande, muito bonita, eu me lembro que era o dia da inauguração desse grande templo. Enquanto eu cantava, adorava a Deus, eu não imaginava que naquele momento Deus estava abrindo o meu íntimo e revelando coisas secretas, coisas da minha vida íntima, para um pastor que estava no altar atrás de mim. Enquanto ele ouvia a minha voz, eu louvando ao Senhor na frente dele, ele sentado atrás com os pastores, Deus estava revelando a minha vida para aquele pastor que eu nem conhecia. Olha só o que aconteceu. Terminando o trabalho, a gente saiu para fora, né? Eu e os irmãos que estavam comigo, e a gente já ia embora, mas aconteceu algo que a gente ficou na frente da igreja por um tempo. Foi quando chegou aquele pastor, né, por nome de José Raimundo, eu nunca vou me esquecer, e me perguntou: foi você que acabou de cantar lá dentro? Eu respondi: sim, sou eu. Então ele começou a me dizer: enquanto você cantava, Deus abriu seu íntimo e me mostrou tudo sobre você. Eu olhei no rosto daquele pastor e ele me falou muitas coisas. E prosseguiu dizendo: você canta muito bem, a sua voz é uma melodia espiritual, você tem uma unção de Deus na sua vida quando você canta. A sua voz é gostosa de ouvir. E ele me fez a seguinte pergunta: você está noiva? Eu respondi: não. Tem namorado? Respondi: também não. Assim, bem tímida, sabe? E ele disse para mim: a partir de hoje, começa a orar nesse propósito
Pode pedir, minha filha. Não é pecado, não. Pede, que Deus está querendo te dar. Porque você precisa muito de um homem de Deus do seu lado. Eu confesso que eu guardei todas aquelas palavras no meu coração. Então, a partir daquele dia, eu comecei a orar com mais foco nesse propósito. Então me lembrei do que o meu antigo pastor havia me falado. Irmã Daniela, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra os seus joelhos, minha filha, e peça uma pessoa para Deus. Você é uma serva de Deus. A gente vê Deus na sua vida. E disse para mim assim: quando você dobrar o seu joelho, descreve as características da pessoa que você quer, que Deus vai te dar. Peça com riqueza de detalhe, que Deus é um Deus de detalhe. Ele vai te dar. Eu me lembro que um dia eu entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos antes disso, desse pastor falar comigo, e falei tudo, detalhe por detalhe, até na forma que eu gostaria que o meu esposo me tratasse, que ele falasse comigo. Lembrei-me também de uma certa vez, em uma das minhas viagens para cantar, Deus usou uma irmã dizendo: Irmã Daniela, olha, depois que você for essa viagem, ela não sabia que eu ia fazer viagem. Deus me mostra, está chegando uma pessoa para a sua vida. Deus está me mostrando. Ele está chegando na sua casa de camisa azul e calça preta. Olha só. Eu não sabia o que dizer. Eu respondi para aquela irmã: Amém. Quando cheguei da viagem que fiz, comecei uma campanha de oração, no propósito para Deus colocar essa pessoa na minha vida. Alguém segundo o seu coração. Lembro-me que terminei a campanha no dia 8/11 de 2023. No dia 9/11 de 2023, teve um trabalho na igreja em uma pequena localidade, por nome de Periperi. Fazia parte do mesmo município em que eu morava. Lá estava um rapaz, conhecido do meu pastor, do pastor Antônio Vicente dos Anjos, né? Que nessa época o pastor Jari já tinha saído. Aí veio o pastor Antônio, né? E lembrei-me que eu já tinha visto aquele rapaz antes, quase um ano atrás, na casa do meu pastor, onde este dia eu tinha sido convidada para cantar na posse do prefeito da cidade, né? Para cantar um hino na Câmara Municipal à noite, muito cheia de pessoas, e eu me lembrei que lá eu havia visto esse rapaz, mas nenhum sentimento, meu coração estava trancado, eu só focava nas coisas de Deus, eu não queria saber de relacionamento, a não ser que Deus o tivesse preparado. E eu me lembro que o pastor Antônio, ele fazia a seguinte brincadeira: Irmã Daniela, você está solteira, e você sabia que ele também? E esse rapaz, ele é um homem de Deus, e começava a falar muito bem daquele rapaz. Mas eu, com o coração trancado, onde eu havia entregado a chave do meu coração para Deus. E eu dizia: Deus, aqui está a chave do meu coração. Ele está trancado para relacionamento. A chave eu entrego em tuas mãos. Quando chegar o tempo do Senhor, o Senhor vai abrir o meu coração. E aí então eu nem ligava para aquelas palavras que o pastor falava. Quando foi no dia 9/11 de 2023, à noite, num culto de ação de graças que teve nessa igreja do Periperi, eu vi esse rapaz, mas não senti nada, meu coração trancado. Eu tinha muito medo de entrar em outro relacionamento fora da vontade de Deus e pagar o preço novamente. Mas durante todo o culto, algo estranho aconteceu. No decorrer de todo o trabalho, eu sentada bem na frente, perto do altar, eu fechava os olhos. Eu me lembro que naquela noite eu tive a oportunidade, louvei ao Senhor, e quando eu sentei, eu me lembro que no decorrer de todo o trabalho, enquanto as irmãs, os grupos cantavam, eu fechava os meus olhos
para meditar, para concentrar na letra do hino. E quem que eu via na minha frente? Aquele rapaz. Eu abria o olho, eu falava, não é possível. Aí eu olhava, ele estava lá no fundo. Como a igreja era pequena, não teve lugar para ele entrar. E ele lá em pé, lá fora. Eu olhava, falei, misericórdia, não é possível. Fechava o olho de novo para meditar no hino. Lá aparecia ele de novo diante de mim. Eu abri o olho e falava, não é possível. E isso aconteceu durante todo o trabalho. Eu fechava o olho, eu via ele. Eu abria o olho, olhava para trás, eu via ele lá atrás. Não saía da minha frente. Então eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que que eu abro o olho, eu vejo ele lá atrás, eu fecho o olho, ele não sai da minha frente até de olho fechado? Ou seja, eu não tinha nenhum sentimento por ele ainda. Meu coração estava trancado. Foi quando Deus me respondeu. E Deus falou, eis aí o seu esposo, a pessoa que eu preparei para você. Eu confesso para você que está me ouvindo, que eu duvidei. No término do trabalho, Deus usou uma pessoa para confirmar, mas eu não sentia nada por ele ainda. O Espírito Santo me incomodava enquanto eu estava jantando, dizendo, termina logo de comer e vai conversar com ele. E eu falava, eu? Eu nunca fui uma moça para chegar em rapaz. Na outra vez que eu pedi o número do outro, o negócio não deu certo. Aquilo não era o meu estilo. O homem que tinha que chegar até a mim, mas eu não ia até homem. E o Espírito Santo me incomodava a ponto que eu não conseguia comer direito. E ele falava, termina logo, seja rápida e vai conversar com ele. E eu não entendia o porquê daquilo. Era muito forte. Nem terminei de comer a comida. Quando cheguei até onde ele estava, e eu falei para ele, preciso falar com você. Ele também olhou nos meus olhos e disse, eu também preciso falar com você. Então a gente foi ali do lado onde estavam os irmãos ali, no meio das pessoas, do ladinho, e fomos conversar. Ali mesmo, né? E a conclusão, começamos um relacionamento. Foi tudo muito rápido. Eu não entendia. Eu havia terminado a campanha um dia antes, dia 8/11/2023. No dia 9/11/2023, Deus já me respondeu. Tudo já estava preparado por Deus, mas eu não sabia. Quando ele usou aquele irmão dizendo que eu pedisse, que ele estava querendo me dar, só bastava eu abrir a minha boca e pedir e entrar no propósito com Deus. No dia seguinte, quem chegou na minha casa? Ele. Qual era a cor da sua roupa? Camisa azul e calça preta. Eita Deus, meu Deus, nosso Deus é tremendo. Do jeito que a irmã falou, como Deus é fiel. Lembra que eu falei? Deus é Deus de detalhe. O nosso Deus é lindo, nosso Deus é fiel. Ele foi até a minha casa, né, para pedir aos meus pais a minha mão em namoro. Deus honrou as minhas palavras. Quando antes me perguntavam dizendo, Daniela, como que você vai casar? As pessoas chegavam para mim e me perguntavam isso. Lembra que eu falei que eu era uma moça muito reservada, só era de casa para a igreja? Eu tinha prazer em servir a Deus. Eu nunca fui de gostar de bagunça. Eu nunca fui de entregar minha vida para o mundo. Então, as pessoas ao ver eu sair só com a minha mãe e ir para a igreja e tudo, as pessoas diziam, coitadinha, nunca vai casar. Como que vai casar? Não vai para as festas, não vai por lugar. Como que os rapazes vão ver ela? Você não vai para as festas. Como que os rapazes vão te ver? Você vai ficar para a titia. Ninguém vai te ver. Mas eles não sabiam que o meu Deus me via. Ele sabia o endereço da minha casa. E eu dizia assim, o Deus que eu sirvo, Ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe onde eu moro, Ele sabe o meu endereço, até o número da minha casa. No tempo certo, Deus vai trazer essa pessoa para a minha vida. E naquele momento, Deus estava honrando as minhas palavras e a minha fé. As bênçãos da parte de Deus para nossas vidas foram completas.
Começamos um relacionamento sério, né? No dia 9/11/2023. Noivamos no dia 10/5/2014. Casamos no dia 25/10/2014. Hoje eu posso dizer, aquele dia que eu entrei em meu quarto e descrevi o perfil da pessoa que eu queria, como Deus estava me ouvindo. Era como se um anjo estava com caneta e papel, é claro, de uma forma simbólica, anotando tudo. Do jeito que eu pedi, Deus me deu. Deus me deu uma pessoa maravilhosa, homem de Deus, que tem compromisso com a sua palavra, esforçado na obra de Deus, cheio da presença do Senhor, obreiro da obra de Deus, instrumento de Deus, me ama do jeito que eu sou, é zeloso, é amigo, é companheiro, é uma pessoa que me apoia, me ajuda a respeito do meu ministério, cuida de mim. Ele tem um lindo ministério, o ministério do ensino, né? Louvado seja Deus, professor de escola bíblica dominical, já dirigiu congregações, igreja, uma pessoa de Deus. E o Senhor nos agraciou com 2 filhas, a Suzane, a primogênita, que nesse exato momento, né, está com 8 anos, e a Milena, nossa caçulinha, permissão de Deus, que nesse exato momento ela está com 5 aninhos. Temos uma família abençoada, um lar harmonioso, buscamos a presença de Deus, temos o mesmo foco a respeito do reino dos céus. Hoje, eu tenho um esposo, homem de Deus, tenho minhas 2 filhas. Verdadeiramente eu posso dizer, Deus é fiel em cumprir suas promessas em nossas vidas. Quando eu olho para trás, eu glorifico a Deus por tudo. No momento em que eu estava sendo provada, eu não entendia nada. Hoje, Ele me faz entender o porquê de tudo aquilo. Cada prova, cada etapa que passei, pude conhecer mais a Deus. Hoje eu posso dizer como Jó. Jó, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te vê. Depois dessa prova, desse processo, eu conheci um lado de Deus que antes eu não conhecia. Eu ouvia falar do Deus da Bíblia, eu pregava sobre Ele, mas eu conhecia de ouvir falar. Mas depois desse encontro, hoje eu conheço Ele de perto. Através daquela experiência, Ele me fez amadurecer, ter estrutura, ter experiência profunda com Ele. Confesso que errei, pequei com a minha boca, mas hoje entendo que tudo já fazia parte de um propósito que Ele tinha na minha vida, me preparando, me capacitando para a obra que Ele tem a fazer na minha vida. Depois que saí da prova, após o vale da sombra da morte que atravessei, eu saí uma outra pessoa, pequena por fora, como sempre fui e sou, mas grande por dentro. Tudo mudou, mais graça, mais autoridade, mais unção. Antes da prova, eu não tinha a voz que eu tenho hoje, como eu falei. Sinto mais graça e unção quando louvo ao Senhor, para orar por enfermos, expulsar demônios. Como Deus tem enviado pessoas enfermas, depressivas, endemoniadas, espíritas, até a mim, para eu ajudá-las. Casamentos que através da minha vida têm sido restaurados. Digo isso não para a minha glória, mas para a glória do Eterno. Mas com tudo isso, eu ainda me perguntava, Deus, isso tudo que passei veio do Senhor ou não? Numa noite o Senhor me respondeu em sonhos. No sonho, eu ligava para alguém, mas a ligação caiu na casa de outra pessoa. E aquela pessoa me respondeu com uma fúria, dizendo, o que você quer, sua desgraçada? Desculpe a palavra, mas foi dessa forma. O que você quer? Respondi assustada. Calma, eu não te conheço. Apenas a ligação caiu na sua casa, eu estava ligando para outra pessoa. Então, aquela pessoa me dizia,
Você não me conhece, mas eu te conheço. Então ela respondeu com gargalhadas satânicas: Você não me conhece, mas eu te conheço e sei muito bem quem é você. Você não sabe o quanto eu te odeio. Bem que eu tentei acabar com você, mas eu não consegui. Mas você pensa que eu vou desistir? Eu respondi assustada: Misericórdia. Eu respondi e ela respondeu: Misericórdia? Se eu pudesse, eu te matava. Eu te rasgava com um punhal de cima a baixo. Então eu acordei daquele sonho. Ali já era o Senhor respondendo a minha oração, que tudo aquilo, aquelas opressões que vinham em nome de Deus, não era Deus. Deus está virado comigo, mas eram demônios se passando por Deus para me afundar mais ainda no abismo. Depois de um bom tempo após este sonho, eu ainda perguntava para Deus: Senhor, veio do Senhor ou não? Ele tornou a me responder, dessa vez de uma forma bem diferente. Um certo dia, Deus colocou algo no coração do meu esposo para a gente levar uns donativos para uma irmãzinha da nossa igreja, deficiente, em um bairro que ficava longe da cidade. E Deus me incomodava dizendo: leva ainda hoje. Eu respondi: mas Senhor, já é tarde, é noite, o bairro que ela mora é bem afastado da cidade. Deus insistia e dizia: fala para o seu esposo, leva os donativos hoje. Falei com meu esposo, colocamos aquela caixa em cima da moto, entre eu e ele, e a gente foi. Chegando lá, entregamos para a irmã e fizemos uma oração de saída. Ao ouvir aquela oração, a nossa oração, chega uma mulher chorando, desesperada, dizendo: vai ali orar pela minha filha, que está endemoniada. Chegamos lá, o cenário era assustador. Durante o processo de libertação, o processo foi muito longo, não vou aqui descrever. Ali Deus respondeu a pergunta que eu fazia para ele. Enquanto a gente estava orando por aquela moça, naquele processo de libertação, o inimigo toma a boca daquela moça e diz assim: fui eu quem toquei no seu cabelo, fui eu. E naquele momento, oramos, repreendemos e expulsamos da vida daquela moça e ela foi liberta. Então ali, o Senhor me respondia mais uma vez que tudo o que eu havia passado não veio dele, ele permitiu. Eu me lembro de algo, meu esposo, ele é testemunha, que quando terminamos o processo de libertação, que não foi nada fácil, demorou um tempo, porque aquela moça era consagrada desde pequena a legiões e eles não queriam deixar ela. Terminando aquele processo, a gente foi para dentro da casa da moça e a gente foi conversar com ela e com seu esposo. Foi quando ela olhou para mim nos meus olhos e disse: moça, eu não sei o que tem em você. Eu olhei para ela e falei: como assim? Ela falou: eu não sei o que tem na sua vida, porque quando você colocou a sua mão sobre a minha cabeça, as suas mãos brilhavam sobre a minha cabeça. E eu não sei o que tem na sua vida. Eu sei que é vocês dois, vocês são um conjunto, vocês estão unidos. Eu não sei quem mandou vocês aqui, mas eu não sei o que tem na sua vida, moça. E enquanto você colocava as mãos na minha cabeça, eu vi um anjo com uma espada na mão, que cortava os demônios que tentavam passar na sua frente. Quando eu olho para trás, eu vejo que Deus nunca me deixou, nem sequer um momento. Eu confesso que eu não queria passar por aquilo, mas também entendo que era necessário para o meu crescimento e amadurecimento espiritual. Eu morava na roça, como eu falei, no meio do mato, sem nenhum conforto. Foi o próprio Jesus Cristo que me sustentou.
uma moça, né, imatura, não tinha ninguém com a estrutura espiritual para me ajudar, a não ser o meu pastor que morava 18 quilômetros, que nem sempre dava para vir me visitar. Passei praticamente só, mas eu vejo que não foi meios humanos, não foi pessoas, Deus enviou instrumentos sim, mas foi o próprio Espírito Santo que cuidou de mim e que me sustentou. Sei muito bem que tem pessoas, Deus já tem me avisado, que tem pessoas que irão duvidar ao ouvir o meu testemunho. Eu sei que isso vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que tem ouvido o meu testemunho e tem chegado até aqui, eu quero dizer para você que, ou você duvidando ou não, eu passei e nada vai mudar isso. Deus é testemunha de tudo que eu passei. Você acha que eu ia gravar esses vídeos para contar mentira, detalhe por detalhe? Eu sou serva de Deus, eu tenho temor de Deus na minha vida. Passei por tudo isso, mas Deus me deu vitória. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus.